Nós estamos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Quando falamos carne, tem um sentido, às vezes, aparentemente ruim, né? Carne, pecado, não. Carne, nesse caso, é o homem natural. Quer dizer, embora sejamos humanos, nós não militamos, não lutamos como humanos. Quer dizer, somos humanos, homens, né? No sentido genérico, homem ou mulher, mas não lutamos como os homens. Por quê? Aí ele explica no 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, não são naturais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Mas que armas são essas? São as revelações da palavra, a própria palavra de Deus. Se você for um pouquinho à frente aqui, Efésios capítulo 6, versículo 17. Olha o que diz, 6,17. Tomai também o capacete da salvação. Muito importante você ser um homem salvo. Quem tem o capacete da salvação não tem a mente devassa. O que é devassa? A mente devassa. Devassidão é falta de freio moral. Um pregador chamado Steve Gallagher, ele falou, o homem tem a mulher que ele quiser aqui. A mulher tem o homem que ela quiser aqui. Ninguém vai falar mal dele, falar mal dela. Mas Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Você não tá com o capacete da salvação. Por isso, a sua mente é levada para essas coisas. Mas não é só isso também, não. Sua mente está sempre amedrontada. Você está tomado sempre pela ansiedade, pelo pânico, pelo medo. Espera aí. Deus não nos deu o espírito de medo. Nós temos a mente de Cristo. Não temos nem a mente devassa, nem a mente confusa. A nossa mente é a mente de Cristo. Então, tem que mudar isso aí. Mas a segunda parte que é importante para nós hoje, qual é? E a espada do Espírito. E temos que entender quando foi escrita a Bíblia, mais 2.000 anos atrás. Então, a espada era a arma mais possante, mais poderosa, né? Fosse hoje, por dizer, uma metralhadora, pouco, laser, né? Bomba atômica, né? Bomba de hidrogênio, essas coisas todas, a palavra de Deus é mais. Então, a palavra de Deus é assim, a palavra e a espada do Espírito, que é o quê? Palavra de Deus. Então, quando você usa a palavra, ou age na palavra, ou age fundamental na palavra, você está usando essa espada. E às vezes nós temos uma arma que não conseguimos usá-la, porque nem sabemos usá-la às vezes, como deveríamos de usar. Expliquei, por exemplo, quem já está na igreja há algum tempo, já ouviu falar do batismo com o Espírito Santo. Aí você ouviu falar de falar em línguas estranhas, né? Há pouco tempo, por exemplo, a esposa do presidente falou em línguas estranhas, é uma opção de bobo, falou uma opção de coisa, ele não conhece os dons do Espírito Santo. Mas o que acontece em nós quando falamos em línguas estranhas? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, aquela hora eu falei segunda, agora é 1 aos Coríntios 14, versículo 4. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que é edificar? Estão levantando um prédio ali, estão edificando um prédio, levantando, edificar é levantar. Quando você olha então, você se levanta a si mesmo, você está desanimado, né? Não tem mais palavras, já aconteceu isso com você? Você não tem mais palavras na oração, você não sabe mais como orar, como convém. Aí Paulo fala mais um pouco sobre isso em Romanos, capítulo 8, aí ele fala para nós aqui, no versículo 26, deixa eu pegar direto aqui, e ele diz assim, Romanos 8, 26, e da mesma maneira, também o Espírito Santo, né, ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é uma arma que nós temos, que é o falar em língua, e muita gente usa.
Porque muitos não conhecem, quem conhece, às vezes, não sabe usar. Eu fiquei lendo um pregador, né, já falecido, está na glória hoje, ele disse que tinha momentos que ele tinha situações, casos, que ele não sabia orar como convém, ele ficava orando em línguas estranhas. Às vezes, 2 horas, irmão. Você ouve um pregador desse, você vai, rapaz, tem que me converter, né? Porque a pessoa uma hora e para, meia hora e para. Não, nós temos que nos envolver mais com Deus. Então é importante você aprender essa arma espiritual. Uma outra arma que muita gente não sabe que tem. Qual? Mateus, capítulo 5, versículo 44. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu cito bastante aqui. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Não inimigo espiritual, irmão, não existe isso. Parece que é cômico o que eu vou falar, parece até que é piada, mas não é piada não. Um certo líder de uma certa religião, ele leu esse versículo bíblico, ele disse, eu tenho que amar o meu inimigo, Satanás é meu inimigo, então eu tenho que amar Satanás. Parece cômico, né? Se não fosse trágico, mas tem gente que crê. E ele ainda disse, não, um dia nosso irmãozinho Satanás vai se converter. Não existe isso, ele não é do nosso mundo, não tem nada a ver. Quando fala inimigo aqui, isso é do nosso mundo, que às vezes é até dentro de casa. Jesus disse, os inimigos do homem serão da própria casa, né? Havia pessoa que te aborrece dentro de casa, marido aborrece a mulher, mulher aborrece o marido, o pai aborrece o filho aborrece o pai, e nós temos que amar essa pessoa, e às vezes é no trabalho, às vezes é uma pessoa que, sem motivo algum, ela não vai com a sua cara, diz que não gosta de você, que te odeia, te persegue no local de trabalho. Ame essa pessoa. Amar não é melação social de beijinho no rosto. Amar é querer bem. Mesmo que a pessoa tenha te prejudicado, você deseja o bem dela. Então, amar, bem dizer os que vos maldiz. Não entra naquela que a pessoa falou uma coisa de você, também tem umas coisas para falar dela. Não, evite isso aí, tá bom? Fazei bem aos que vos odeiam. Faça o bem para todos, até quem te odeia. Aí vem a nossa parte. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Se uma pessoa está te maltratando, está te perseguindo, não fica com raiva, não. Fica irado, chateado, revoltado. Ore por ela. Que oração, Deus tenha misericórdia, essa pessoa me perseguiu, ou está me perseguindo, essa pessoa me maltratou, ou está me maltratando, só tem misericórdia que ela se converta, que ela se arrependa e está quebrado o poder do diabo. Pronto. Quando você faz isso, você está usando o quê? A espada do Espírito. Essa espada que nós vimos, ela é importante para quebrar fortaleza. O que é fortaleza? Lugar seguro. Lugar onde o diabo prende uma pessoa. Às vezes prende a pessoa financeiramente, às vezes moralmente, o outro fisicamente, o outro maneira, né, vamos dizer assim, psicologicamente. Prende a pessoa de maneira mental e tem gente preso. Nós temos a história de Jó. Jó é antes do livro de Salmos, o capítulo 42. Deixa eu dar um resumo para você. O Jó era um homem de Deus, mas muito de Deus mesmo. Não fazia o que era reto aos olhos do Senhor, se desviar do mal. Mas esse homem, um dia, o diabo pediu permissão para entrar na vida dele, e Deus permitiu. Por quê? O próprio Jó depois disse assim, o que eu mais temia, me aconteceu. Mas quando o Jó estava naquela situação, ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, e se miséria é pouca é bobagem, ele ficou com feridas do alto da cabeça até a planta dos pés. Mas o negócio é tão sério, pessoal, que ele teve, entenda bem, que ele raspava as feridas com caco de telha. Eu falei que eu sofri um acidente em 78, isso aqui foi tudo arranhado assim no asfalto, porque eu tive uma queimadura, e eu perdi 2 amigos nesse acidente, 10 de maio de 78. E eu fiquei com uma casca de ferida aqui muito grande. E à medida que ia secando, aquilo vira até um vício. Você fica descascando, tirando a casca. Né? É seco, que vai secando, né? Vai tirando, aí quando chega aquela pesadinha do sangue, aí você parava que ali não está cicatrizado. Mas ficava uma coisa que você até ficava coçando aquilo ali. O Jó ficava raspando. Aí ele recebeu 3 amigos que foram consolar o Jó. E em vez de consolarem o Jó, eles ficaram atormentando o Jó. Ah, Jó, você tem pecado, Jó, você tem coisa errada. Ô, Jó, se Deus está fazendo isso contigo, se Deus está te castigando. E Deus falou para eles, vocês não falaram o certo de mim, ao meu Senhor, nem falaram dele. Aí Deus mandou que eles pedissem ao Jó oração. E o que a Bíblia diz? Capítulo 42, versículo 10. O que diz? E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Cativeiro, então, Jó estava preso. Tem gente que está presa. A Bíblia conta de uma mulher que durante 18 anos ela estava
presa por Satanás. Como é que ela estava presa, pastor Jaime? Ela tinha um espírito de enfermidade. Tem gente que tem um espírito de depressão, irmão. Um espírito de pânico, um espírito de medo, um espírito de confusão na mente, de perturbação. É verdade. Tem gente que está preso sentimentalmente. Falei para um amigo, falei, rapaz, o tempo está passando, você não casou, você nunca vai ser avô na sua vida, porque para ser avô tem que ser o quê? Tem que ser pai, não é verdade? Você não vai ser avô, porque lá fora o cara pode ter filho avô, na igreja só pode ter filho casado. Isso é para marido e mulher. Eu falei, rapaz, tentar, é um demônio que tem, você vê, é um filho de Deus, às vezes é um filho de Deus, em alguma área ele está preso, outra é financeiramente, profissionalmente, é um homem que tem até, vamos dizer, condições, tem até capacidade, mas não está prosperando. A vida do Jó mudou, Deus virou, veja a condição, quando, quer dizer, o que isso aconteceu? Quando Jó orava pelos seus amigos que o importunaram, amigos que o acusaram de tantas coisas, mas o Jó usou uma arma, é que nós temos que aprender a usar a palavra de Deus. Ela mandou você orar pelas pessoas que te perseguem e te maltratam. Então você tem que aprender a orar pelas pessoas, não ficar chateado, revoltado, puxa, tudo eu, não sei por que essa pessoa não gosta de mim, está me perseguindo. Deus, só tem misericórdia dela, ora. Porque é a espada, as armas de Deus não são que nós achamos que é só oração, claro que é oração, mas são atitudes que nós tomamos, que nós estaremos obedecendo a palavra, e a palavra é a espada do Espírito, é com essa palavra que você vence, que você vai vencer. Eu vou só dar resumo de outras coisas, já tem final de semana, um homem chamado Josafá, 3 nações poderosas, Amonitas, Moabitas e moradores da montanha de Seir. Os 3 se uniram, vão acabar com Josafá. Notícia chegou ao Josafá, Josafá, tem 3 nações contra você aí. Josafá temeu assim, mas lembrou-se, não, vou buscar Deus. Orou, colocou tudo diante de Deus. Deus deu uma direção que parecia louca. Deus disse, olha, nessa batalha não terei de pelejar. Parai, está em pé. É bonito isso aqui. Olha o que Deus vai falar com ele. Está lá, vai pelo homem chamado Jaziel, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 14 em diante. Olha, e então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Batanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, está ouvidos todo Judá. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aí ele vai 16, perdão. Nesta peleja não vai para 17 já então, 17. Nessa peleja não tereis de pelejar, parai está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustai, amanhã saíros ao encontro, porque o Senhor será convosco. Vocês não vão ter de pelejar. Ué, como? Versículo 22, olha o que diz. 22, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Josafá contra Judá e foram desbaratados. Mas porque o Josafá fez o que Deus mandou. Você não vai ter que pelejar. Mas como é que eu não vou pelejar? Não, porque essa peleja é de Deus. Bem, se é de Deus, quando é que Deus perde uma batalha? Então eu vou cantar, vou louvar. Ele entendeu. Olha o que é a fé. A fé faz você agir. A fé sem a obra, ela está o quê? Morta. Então ele agiu. Não, se Deus está na batalha, eu vou louvar. Somos nós, que nós oramos, mas não cremos que Deus entrou na batalha e continuamos orando. Quando você crê, você vai usar isso aí. Aí ele usou essa arma espiritual, Deus manifestou o poder, que as nações foram vencidas. Então, voltando de onde nós começamos, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Então, no 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, humanas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fortaleza que é lugar que o diabo prende a pessoa, mas nós usamos as armas espirituais. Aí podia falar de mais coisas, às vezes é ato de fé. Paulo dava lenço para as pessoas, de vez em quando você vê um peseu do apologético, um fariseu do século 21, esse negócio aí, isso não é de Deus, precisa da água, meu irmãozinho, Jesus cuspiu no chão,
passou na vida do cego e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, quem crê em mim fará as mesmas obras. Não tivemos fé para fazer isso aí, mas Jesus mandou fazer, entenda. Um dia o missionário falou, eu vou abençoar o copo com água, você coloca a água que você usa como Deus lhe dirigir. Essa senhora que contou o testemunho, ela tinha uma filha louca, que era uma mulher normal, mas entrou uma loucura nela, e ela era mulher enfermeira, casada, quando teve um neném, depois do parto teve isso, ficou como doida mesmo, era doida da rua, maluca da rua, que todo mundo debochava. Quando o missionário abençoou, faz o que? Então, ela sentiu no coração, foi até lá, vai escutando, foi até lá onde estava, ela morava na parte de cima da rua, a filha na parte de baixo. Ela foi lá, pegou o copo com ela e disse, ô demônio, sai daí em nome de Jesus. Isso é para você. Disse, pastor, isso é para coisa de descarrego? Não, foi ato de fé. Meu irmão, só para encurtar a conversa. No outro dia, a filha já pediu ajuda, dias depois, voltou à normalidade e foi até trabalhar. As armas da nossa milícia, 4, não são carnais, humanas, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém?